Você já percebeu como a forma que fala consigo mesmo pode transformar completamente sua vida? Talvez ainda não tenha se dado conta, mas cada frase que declara, seja em silêncio ou em voz alta, se torna como uma ordem que seu corpo e sua alma obedecem. É como se cada palavra fosse um comando enviado para dentro de você, capaz de ativar forças invisíveis que ou fortalecem sua saúde ou a enfraquecem. Imagine por um instante, toda vez que diz que está cansado, suas células recebem essa mensagem como se fosse uma sentença. Toda vez que afirma que não vai conseguir, seu espírito se dobra a essa crença e o resultado começa a se manifestar em sua mente e em seu corpo. A palavra de Deus já ensinava isso muito antes da ciência confirmar. Está escrito que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Isso significa que quando você se acostuma a repetir frases negativas, está semeando sementes de fraqueza que mais cedo ou mais tarde brotarão em forma de cansaço, doenças e até de ansiedade. Mas o oposto também é verdadeiro. Se começa a declarar que é forte, protegido, cheio de paz, sua alma obedece e seu corpo segue a mesma direção. Talvez até hoje você tenha sido vítima de frases que outras pessoas lançaram contra você. Um pai que disse que nunca daria certo, um chefe que afirmou que não tinha capacidade, um amigo que zombou da sua fé. E sem perceber, você adotou essas palavras como verdades. O resultado é que essas sementes germinaram dentro de você. Mas a boa notícia é que existe um princípio espiritual que pode reverter esse processo. Quando você decide cancelar essas palavras com novas declarações, algo começa a se mover no mundo invisível. Não é mágica, é lei espiritual. Agora pense comigo. E se aquela dor que carrega há tanto tempo não for apenas física, mas o resultado de frases que repetiu por anos sem se dar conta? E se esse peso no peito que sente todas as manhãs for apenas o eco de palavras negativas que aceitou como parte da sua identidade? Se isso for verdade, e eu creio que é, então hoje mesmo pode começar a mudar seu destino com algo tão simples quanto falar diferente. A fé não depende de sentir, a fé depende de declarar. Você pode estar sem energia, mas pode dizer: eu sou forte no Senhor. Pode estar enfrentando sintomas, mas pode afirmar: eu sou templo do Espírito Santo, meu corpo é protegido. E a cada vez que diz isso, não está apenas falando, está plantando sementes que vão florescer em vida, em saúde e em paz. Não espere que as circunstâncias mudem para começar a falar o que deseja. Primeiro você fala, depois as circunstâncias obedecem. Esse é o segredo espiritual que transforma não apenas sua saúde, mas toda a sua trajetória. Você não está condenado a repetir padrões de derrota. Pelo contrário, pode ser o início de uma história nova a partir de hoje. E é aqui que quero te convidar a participar de forma ativa. Para fortalecer essa verdade dentro de você e também para inspirar outras pessoas que estão assistindo este vídeo, escreva nos comentários agora mesmo a frase: minha boca é fonte de vida e saúde. Essa declaração simples pode ser a semente de uma transformação não só na sua vida, mas também na vida de quem lê. Você já parou para pensar que existem dores no corpo que não têm origem em vírus ou bactérias, mas nas feridas da alma? Muitas pessoas vivem carregando ressentimentos antigos, palavras que não perdoaram, lembranças que ainda latejam como se tivessem acontecido ontem. Talvez você também tenha alguém na mente agora, alguém que feriu seu coração, e só de lembrar o estômago se revira, os músculos se contraem, a respiração fica pesada. Isso acontece porque o rancor não fica apenas na memória. Ele escorre para os ossos, para os nervos, para a pele. É um veneno silencioso que contamina de dentro para fora.
O perdão, ao contrário do que muitos pensam, não é sobre aprovar o erro da outra pessoa, nem sobre fingir que não houve dor. O perdão é uma escolha de libertação. É como soltar uma pedra pesada que você carregava por anos nas costas. Quando decide perdoar, não é o outro que se beneficia primeiro, é você. O corpo relaxa, a mente encontra descanso, o espírito se renova. A Bíblia afirma: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Essa não é apenas uma ordem moral, é também um caminho para a cura. Pense nas doenças que muitos enfrentam hoje: gastrites crônicas, insônias sem explicação, enxaquecas constantes, dores musculares que nunca cessam. Quantas dessas dores não são reflexo de mágoas não tratadas? A ciência começa a confirmar o que a sabedoria espiritual já dizia: emoções não resolvidas adoecem o corpo. Quando guarda raiva, o coração dispara. Quando alimenta tristeza profunda, a imunidade cai. Quando insiste em viver preso no passado, a energia vital se esvai como água por um ralo. Mas aqui está a boa notícia. O perdão é como um remédio gratuito e acessível a todo momento. Talvez você diga que não sente vontade de perdoar, e eu entendo. Mas o perdão não nasce de um sentimento, ele nasce de uma decisão espiritual. É como dizer para si mesmo: eu não vou mais permitir que essa ferida controle meus dias. Ao declarar isso, algo começa a se quebrar por dentro e a libertação se torna possível. Agora, se está difícil dar esse passo, experimente um exercício simples. Escreva o nome dessa pessoa em um papel. Diga em voz alta: hoje escolho liberar meu coração. Não importa se não sente, fale mesmo assim. O ato de falar tem poder criador. Aos poucos, seu corpo vai responder, sua mente vai respirar e sua alma vai se alinhar. Você vai perceber que a raiva que parecia eterna começa a perder força e, junto com ela, os sintomas físicos começam a diminuir. O perdão abre espaço para a paz. E quando há paz na alma, há saúde no corpo. Não se trata apenas de espiritualidade, mas de sobrevivência. Perdoar é viver mais leve, mais saudável, mais inteiro. A mágoa é prisão. O perdão é liberdade. E já que estamos falando de liberdade, quero te convidar a participar ativamente deste momento. Não como quem apenas assiste, mas como quem decide caminhar junto. Se você sente que esse vídeo está abrindo seus olhos, se uma parte de você deseja se libertar de feridas antigas, então faça parte dessa corrente. Inscreva-se agora no canal para continuar recebendo mensagens que não apenas falam com sua mente, mas que tocam seu espírito. Aqui, cada palavra é pensada para trazer cura, esperança e transformação. E eu quero que você vá além. Deixe nos comentários uma palavra que represente o que você gostaria de liberar hoje. Pode ser perdão, pode ser paz, pode ser cura. Escolha a sua e escreva. Isso não é apenas engajamento, é uma chave espiritual. Quando você escreve, não está apenas digitando, está declarando publicamente que escolheu caminhar para a liberdade. E lembre-se, ao compartilhar, você também pode ser a resposta que alguém estava esperando. Seu comentário pode ser o estopim que outra pessoa precisa para dar o passo do perdão. Então, não guarde para si. Interaja, participe, declare. Porque cada palavra escrita aqui tem poder de criar um novo começo. Você talvez nunca tenha parado para refletir que existem marcas invisíveis que o tempo não apaga, feridas que não se mostram na pele, mas que se instalam nos pensamentos e influenciam até a maneira como você respira. Há pessoas que carregam um peso invisível, como se houvesse uma mochila cheia de pedras nas costas, e a cada lembrança dolorosa, mais uma pedra é acrescentada. Não é de se estranhar que muitos
Se sintam cansados antes mesmo de iniciar o dia, como se a vida tivesse perdido o sabor. Essa exaustão, na maioria das vezes, não é apenas física, é uma sobrecarga da alma. Quando você se permite guardar memórias negativas, é como reviver várias vezes a mesma dor. Seu cérebro não sabe diferenciar o que já passou do que está acontecendo agora. Por isso, ao relembrar uma traição, uma humilhação, uma injustiça, seu corpo reage como se o trauma tivesse acabado de ocorrer. As pupilas dilatam, o coração acelera, os músculos enrijecem. É por isso que tantas pessoas desenvolvem doenças psicossomáticas. Aquilo que não foi resolvido no íntimo se manifesta no físico. O livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 22 diz: "O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos." Essa verdade é profunda. O estado do coração reflete diretamente na saúde. Um coração pesado, tomado pela amargura, é como um terreno seco que não dá frutos. Já um coração alegre, ainda que enfrente problemas, mantém-se fértil e forte. Mas como encontrar essa alegria em meio às lutas? O segredo está em mudar o foco. Em vez de alimentar constantemente aquilo que dói, você pode escolher alimentar aquilo que traz vida. Gratidão é uma das chaves mais poderosas nesse processo. Quando você decide listar mentalmente pequenas coisas pelas quais pode agradecer, o ar que respira, a força para levantar-se, a chance de recomeçar, algo começa a se transformar dentro de você. A gratidão desloca a mente do peso para a leveza, do problema para a esperança. Existem pessoas que viveram histórias marcadas por perdas intensas e mesmo assim decidiram agradecer. Uma mulher de 44 anos, chamada Helena, perdeu seu emprego de muitos anos em uma clínica, algo que poderia ter sido o fim de sua estabilidade. No entanto, em vez de mergulhar no desespero, ela começou a escrever todos os dias 3 coisas pelas quais ainda era grata. No início parecia difícil, mas com o tempo sua mente se abriu para novas possibilidades e ela encontrou forças para empreender em uma área completamente diferente, trabalhando com artesanato, algo que sempre amou, mas nunca tinha tido coragem de investir. Sua saúde melhorou, sua disposição voltou e ela mesma confessou que esse hábito de agradecer foi como um remédio para o corpo e para a alma. Você também pode experimentar essa mudança. Talvez não precise escrever, talvez apenas falar em voz alta já seja suficiente. Obrigado pelo novo dia, obrigado pela vida, obrigado pelas oportunidades. Essa prática diária é como tomar uma dose de força espiritual. Ela não elimina os desafios, mas fortalece você para enfrentá-los sem adoecer no processo. Outra chave poderosa está na disciplina espiritual. A prática do jejum, por exemplo, é muito mais do que abster-se de alimentos. É um exercício de domínio próprio, de lembrar-se de que seu espírito governa sobre o corpo. Quando você jejua, não apenas fortalece sua fé, mas também ensina ao seu corpo que ele não é o dono das decisões. Isso cria equilíbrio e clareza mental, além de restaurar sua conexão com Deus. Agora imagine unir o perdão, a gratidão e a disciplina espiritual. É como construir uma fortaleza ao redor de sua vida. As mágoas não terão mais espaço para corroer seu coração, a tristeza não terá onde se esconder e o desânimo não encontrará terreno fértil. Você passa a caminhar mais leve, mais seguro, mais consciente de que há um propósito maior guiando cada passo. E lembre-se, tudo isso começa com escolhas simples. Decidir perdoar, agradecer e se disciplinar pode parecer pouco, mas na prática muda completamente o rumo da sua história. Cada pequena decisão é como uma semente. Se você planta sementes de perdão, colhe paz. Se planta gratidão, colhe alegria. Se planta disciplina, colhe vitória. Esse é o convite para você hoje. Comece a plantar. Talvez o solo pareça árido, talvez você tenha tentado outras vezes sem ver frutos.
Mas não desista. Continue semeando, porque no tempo certo a colheita virá e será abundante. Você sabe que existem ambientes que adoecem mais do que qualquer vírus? Lugares pesados, carregados de intrigas, fofocas e negatividade, parecem sugar sua energia vital. Talvez já tenha sentido isso. Entrou em uma sala, estava tudo aparentemente normal, mas de repente seu humor mudou. O corpo ficou tenso e você só queria ir embora. Isso não é coincidência. O ambiente em que você habita influencia diretamente sua saúde espiritual e, consequentemente, sua saúde física. Quando você se cerca de conversas destrutivas, de pessoas que apenas reclamam, de notícias que apenas espalham medo, seu coração absorve essa atmosfera. Aos poucos, você se percebe mais irritado, mais ansioso, mais inseguro. É como respirar um ar contaminado. Não se vê, mas se sente o efeito. A Bíblia traz uma advertência clara em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Essa corrupção não é apenas moral, é também emocional e até física, porque o que se ouve e o que se fala molda o que se vive. Por isso, proteger seus ouvidos e sua mente é um ato de cuidado com sua saúde. Em vez de se alimentar constantemente de conteúdos que semeiam desespero, escolha se expor a palavras que edificam, que trazem esperança. Quando você coloca música que eleva seu espírito, quando ouve mensagens que reacendem sua fé, quando se rodeia de pessoas que estimulam sua caminhada, percebe uma leveza diferente, como se um peso fosse retirado dos ombros. Há uma jovem chamada Camila, de 28 anos, que viveu essa realidade. Trabalhando em um escritório onde a competição era constante e as discussões diárias, ela chegava em casa esgotada, sem ânimo para nada. Seu corpo começou a dar sinais, crises de enxaqueca, insônia e até palpitações repentinas. Foi então que decidiu mudar sua rotina espiritual. Ao invés de chegar em casa e continuar alimentando a mente com séries violentas ou noticiários carregados, ela separava 20 minutos para ouvir louvores e ler um trecho das Escrituras. No começo parecia pouco, mas em poucas semanas, sua saúde emocional e física começou a mudar. As crises diminuíram, a disposição voltou e até seu desempenho no trabalho melhorou. Isso mostra que você não é apenas resultado do que come, mas também do que consome com os ouvidos e os olhos. Se sua mente se enche de sombra, seu corpo reflete isso. Mas se sua mente é iluminada pela paz e pela esperança, seu corpo responde com equilíbrio. Outro ponto essencial é vigiar suas próprias palavras. Muitas vezes, o ambiente pesado não está fora, mas dentro de você. Palavras de queixa, murmuração e pessimismo criam uma atmosfera negativa que você mesmo passa a respirar. É como se envenenasse o ar ao seu redor. Em contrapartida, palavras de fé e confiança criam uma atmosfera saudável. Experimente ao acordar declarar: hoje será um dia de vitória. Mesmo que os problemas estejam presentes, sua postura muda, sua energia muda e sua disposição diante da vida é renovada. A ciência comprova algo fascinante. Quando você fala palavras positivas em voz alta, seu cérebro libera neurotransmissores ligados ao bem-estar, como a dopamina e a serotonina. É como se sua boca fosse uma chave capaz de abrir caminhos dentro do próprio corpo. Por isso, vigiar o que fala é tão importante quanto vigiar o que ouve. Agora, não se engane. Escolher ambientes saudáveis não significa se isolar do mundo, mas sim filtrar o que permite entrar na sua vida. É como escolher a água que bebe. Você não beberia a água turva de uma poça, certo? Da mesma forma, não permita que sua mente e seu espírito se alimentem de lixo emocional. Escolha a fonte limpa. Escolha palavras puras. Escolha ambientes que alimentem sua fé. Pense um pouco.
Quantas vezes você já perdeu noites de sono remoendo palavras pesadas que ouviu de alguém? Quantas vezes o ambiente tóxico de um grupo sugou sua alegria e você nem percebeu? Agora imagine se, em vez disso, você tivesse se cercado de palavras de vida, de pessoas que acreditam em você, de músicas que levantam sua alma. O resultado seria completamente diferente. A boa notícia é que você pode começar hoje. Basta decidir que não vai mais emprestar seus ouvidos a quem só sabe derrubar, que não vai gastar seus olhos em imagens que apenas trazem medo, que não vai usar sua boca para espalhar murmuração. Essa decisão pode transformar não apenas seu interior, mas até sua saúde física. Você tem em suas mãos o poder de criar ambientes de vida. Dentro da sua casa, no trabalho, nas suas relações, pode escolher semear paz ou semear peso. A escolha sempre será sua. E cada escolha é uma semente plantada que vai florescer no futuro. Você já percebeu como as lembranças do passado insistem em visitar a mente nos momentos em que você mais precisa de paz? Basta um silêncio mais profundo ou uma noite mais longa para que imagens antigas reapareçam. Discussões, perdas, decisões erradas, situações que você gostaria de apagar. Esses ecos do passado têm a força de prender o presente e até de limitar o futuro, porque ao reviver aquilo que já passou, você se mantém preso em correntes invisíveis. É como se tentasse correr com os pés amarrados. Mas há um segredo que pode quebrar essas correntes: a escolha de ressignificar. Isso não significa negar o que aconteceu ou fingir que nunca doeu, mas dar um novo sentido à experiência. Quando você olha para a dor apenas como ferida, ela continua aberta. Mas quando olha como aprendizado, ela se transforma em cicatriz, marca que não dói mais, mas que lembra que você sobreviveu. Na Bíblia, o apóstolo Paulo escreve em Filipenses capítulo 3, versículo 13: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Esse é um convite direto para não permitir que o ontem governe o hoje. Avançar não é abandonar a memória, mas é decidir que ela não vai mais comandar suas escolhas. Um homem chamado Roberto, com 52 anos, viveu grande parte da vida lamentando um erro do passado. Ele havia perdido um negócio importante por confiar em parceiros que não eram íntegros, e isso o levou à falência. Durante mais de 10 anos, cada tentativa de recomeçar era travada pelo medo de repetir o fracasso. Até que, ao participar de um grupo de oração, ouviu uma palavra que mudou sua vida. A falha não define quem você é. A partir dali, decidiu ressignificar sua experiência. Passou a ver o fracasso não como sentença, mas como um degrau de sabedoria. Hoje, com uma pequena empresa de marcenaria, vive com dignidade e paz, e sempre repete que aprendeu a não deixar o ontem roubar o amanhã. Essa mudança de mentalidade é como abrir janelas em um quarto escuro. A luz entra, o ar circula e o ambiente se transforma. Você pode fazer o mesmo. Em vez de se prender às cenas que causam dor, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como posso crescer a partir daqui? Essa simples pergunta muda a perspectiva e abre espaço para a cura. Outro aspecto importante é não alimentar constantemente as lembranças ruins. Quando você revisita sempre os mesmos erros, sua mente cria trilhas automáticas de sofrimento. É como andar por uma estrada esburacada repetidas vezes. Cada passo aprofunda ainda mais o caminho. Mas quando você decide criar novas memórias, focadas em gratidão, fé e esperança, sua mente começa a construir trilhas diferentes, mais leves e saudáveis. Experimente construir momentos de propósito. Pode ser um simples café da manhã com alguém que ama, um tempo de leitura edificante ou até uma caminhada em meio à natureza conversando com Deus.
Cada uma dessas escolhas cria memórias novas que vão ocupar o espaço das antigas. E quanto mais você semeia experiências boas, menos poder o passado tem sobre você. Vale lembrar também que não é fraqueza buscar ajuda. Muitas vezes, compartilhar suas dores com alguém de confiança ou até com um conselheiro espiritual pode ser o passo que faltava para encontrar a libertação. Quando você fala, a carga diminui. Quando abre o coração, a cura encontra espaço para entrar. Não permita que os erros e perdas sejam correntes que paralisam. Use-os como degraus que impulsionam. Assim como uma árvore que passa por tempestades e depois cria raízes mais profundas, você também pode crescer mais forte depois das lutas. As marcas não precisam ser motivo de vergonha, podem ser troféus de sobrevivência. E lembre-se, Deus não olha para você com os olhos do passado. Ele não o define por suas falhas, mas por quem você pode se tornar. A cada manhã, a misericórdia se renova, como está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículo 23. Grande é a tua fidelidade. Isso significa que cada dia é uma nova chance de recomeçar. Por isso, escolha avançar. Decida soltar as correntes. Permita-se viver a leveza de um presente sem as amarras do ontem. Porque enquanto o passado insiste em prender, Deus insiste em libertar. Você já parou para perceber como muitas doenças começam primeiro na alma antes de atingirem o corpo? É impressionante notar como sentimentos como medo, raiva, tristeza profunda e ansiedade não ficam restritos apenas ao coração, mas logo se refletem na pele, no estômago, no sistema nervoso. É como se o corpo fosse um espelho que revela o que está escondido por dentro. O que não é resolvido em nível espiritual encontra um jeito de se manifestar fisicamente. Um exemplo claro disso é o estresse. Quando você vive em constante estado de alerta, o corpo libera hormônios que em pequenas doses são úteis, mas em excesso destroem o equilíbrio interno. O coração dispara, o sono se desregula, a mente se confunde. Aos poucos, surgem sintomas como gastrite, hipertensão, crises de ansiedade, alergias inexplicáveis. Tudo isso começa em algo invisível, mas que encontra brecha para se transformar em doença real. A Bíblia traz um conselho sábio em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Note que a promessa não é apenas espiritual, mas também física. Quando você decide entregar seus fardos, há um descanso que atinge mente e corpo, porque paz interior tem reflexo direto na saúde. Uma história que ilustra bem isso é a de Márcio, 40 anos, professor. Ele convivia há anos com crises de enxaqueca que o faziam perder aulas e compromissos. Procurou médicos, tomou remédios, mas nada resolvia por completo. Até que um dia percebeu que sempre que estava diante de conflitos não resolvidos em família, as crises se tornavam mais intensas. Decidiu então enfrentar a situação, liberar perdão, ajustar relações. O resultado foi surpreendente. As crises diminuíram drasticamente e ele mesmo reconheceu que a libertação espiritual trouxe equilíbrio para o corpo. Esse é um sinal claro de que você não pode separar saúde espiritual de saúde física. Se a alma adoece, o corpo acompanha. Se a alma encontra cura, o corpo responde. É um equilíbrio que vai além da lógica médica, mas que a ciência também começa a confirmar quando estuda os efeitos das emoções no organismo. Por isso, cuide de sua vida interior. Dedique tempo para a oração, para o silêncio, para se desligar das pressões externas e se conectar com Deus. Ao fazer isso, você fortalece não apenas sua fé, mas também seu sistema imunológico. Sua mente descansa, seu coração desacelera, seu corpo agradece. Outro ponto importante é vigiar o que ocupa seus pensamentos. Pensamentos tóxicos produzem sentimentos tóxicos e sentimentos tóxicos produzem doenças.
Mas quando você se enche de esperança, de fé, de confiança, o corpo responde com energia e vitalidade. Experimente trocar o hábito de reclamar pelo hábito de agradecer. Experimente substituir a preocupação pelo ato de orar. Você vai perceber que sua saúde começa a refletir essa mudança. A vida é feita de batalhas, mas você não precisa travá-las sozinho. Existe um Deus que se importa com cada detalhe, inclusive com suas dores físicas e emocionais. Ele não criou você para viver esmagado pelo peso das mágoas e preocupações, mas para experimentar paz completa. Essa paz não significa ausência de problemas, mas presença de equilíbrio mesmo em meio às lutas. Lembre-se, quando sua alma encontra descanso, seu corpo encontra força. Quando seu espírito é alimentado, sua mente se ilumina. E quando sua mente é iluminada, seu corpo floresce. Essa é a ordem natural da vida criada por Deus. Você já se deu conta de como a fé pode se tornar uma fonte de energia para o corpo inteiro? Muitas vezes, quando tudo parece desmoronar, é exatamente a fé que sustenta, que mantém você de pé, que dá coragem para continuar. A fé não é um pensamento positivo vazio, mas uma certeza interior de que existe um Deus que cuida de cada detalhe, que vê o que ninguém vê e que fortalece quando as forças parecem ter acabado. A ciência tem estudado esse fenômeno há anos. Pesquisas mostram que pessoas que cultivam práticas de espiritualidade, como oração e meditação em textos sagrados, apresentam índices mais baixos de depressão, maior resistência a doenças e até recuperação mais rápida em situações de enfermidade. Isso porque a fé não apenas conforta a mente, mas reorganiza o interior, acalma o coração e alinha todo o corpo. Na Bíblia, o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, define: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esse firme fundamento é como uma rocha sólida em meio a uma tempestade. Quando você se apoia na fé, mesmo que as ondas sejam fortes, sabe que não será levado de um lado para o outro sem direção. Um exemplo inspirador é o de Joana, 36 anos, que enfrentou um diagnóstico severo de doença autoimune. Os médicos disseram que teria que conviver para sempre com limitações, mas ela decidiu não se prender apenas ao que ouviu. Todos os dias, antes de sair de casa, ela declarava versículos de promessa, orava e pedia forças para viver além das restrições. Com o tempo, percebeu que sua energia estava diferente, que as crises diminuíam, que havia uma força renovadora sustentando sua vida. Embora não tenha sido uma cura instantânea, sua jornada de fé trouxe não apenas melhora física, mas uma paz interior que contagiava todos ao redor. A fé tem esse poder de mudar não apenas o estado do corpo, mas a atmosfera da vida. Quando você crê, sua linguagem muda, sua postura muda, sua esperança renasce. É como reacender uma chama em um ambiente escuro. Mesmo que o espaço ainda esteja em sombras, aquela pequena luz já transforma tudo. Outro ponto que a fé desperta é a resiliência. Pessoas sem fé tendem a desistir diante das primeiras quedas, mas quem mantém a confiança em Deus consegue se levantar quantas vezes for necessário. É como a história do salmista em Salmos capítulo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A fé é essa convicção de que a noite não é eterna, de que sempre há um novo amanhecer. Você pode estar enfrentando batalhas agora, mas saiba que dentro de você existe um reservatório de fé pronto para ser ativado. Basta decidir acreditar. E quando você decide acreditar, começa a enxergar portas onde antes via apenas muros. O corpo reage a isso, porque a esperança libera energia enquanto o desespero consome. Praticar a fé diariamente é como exercitar um músculo. Quanto mais você a utiliza, mais forte ela fica. Ler a palavra, meditar nas promessas, orar com sinceridade,
Agradecer mesmo em meio às lutas. Cada um desses atos fortalece seu espírito. E um espírito fortalecido sustenta a mente e o corpo. Talvez você se pergunte, mas e se eu acreditar e não acontecer como espero? A fé verdadeira não está condicionada a resultados imediatos, mas na confiança de que Deus sempre sabe o que é melhor. Muitas vezes, a resposta vem de formas inesperadas, trazendo não apenas solução para um problema, mas crescimento interior, maturidade e transformação profunda. Então, não subestime o poder da fé. Ela não é apenas uma ideia, mas uma força viva que pode restaurar sua saúde emocional, fortalecer seu corpo e renovar sua mente. A cada dia, você tem a oportunidade de escolher acreditar. Acreditar que não está sozinho. Acreditar que há propósito mesmo nas lutas. Acreditar que há cura para dentro e para fora. Chegando a este ponto do vídeo, é importante entender que a saúde verdadeira não é apenas ausência de dor ou sintomas, mas um estado de equilíbrio que envolve corpo, mente e espírito. Você já percebeu como muitas pessoas parecem bem externamente, mas por dentro carregam uma batalha silenciosa que poucos conhecem? Essa batalha é invisível, mas poderosa. E é nela que se decide muito do que acontece com sua energia, sua disposição e até com seu sistema imunológico. O segredo está em cuidar da sua vida espiritual, como se fosse uma fortaleza. Imagine seu espírito como uma cidade que precisa de muralhas sólidas para proteger os habitantes. Cada pensamento negativo, cada palavra de desesperança, cada sentimento de mágoa é como uma brecha nessa muralha. Por isso, é essencial fazer uma limpeza diária, observando o que você pensa, fala e absorve. Essa limpeza não é apenas simbólica, é prática. Envolve perdão sincero, confissões de fé, oração profunda e entrega total ao cuidado de Deus. A história de Daniel, 32 anos, ilustra bem essa transformação. Ele trabalhava como professor de história em uma escola do centro da cidade e carregava um estresse enorme. Ele se sentia constantemente exausto, mesmo dormindo horas suficientes. Os médicos não encontraram nada fisicamente errado, mas ele sentia dores inexplicáveis, enxaquecas e uma ansiedade que o paralisava. Um dia, um amigo espiritual o incentivou a dedicar tempo diariamente à meditação nas promessas de Deus, à oração de libertação e à prática do perdão. Daniel aceitou e começou a notar mudanças sutis. As dores diminuíram, o sono melhorou e sua mente se tornou mais clara e focada. Ele percebeu que a raiz de seu mal-estar estava na falta de cuidado com sua vida interior, nas feridas emocionais que carregava sem perceber. Você também precisa reconhecer que cada sentimento não resolvido é uma semente que cresce e pode afetar seu corpo. A raiva, o ressentimento, o medo prolongado ou o luto não tratado podem gerar tensões físicas, problemas digestivos, insônia, fadiga constante e até dores musculares. Por isso, se você sente que certas emoções estão presas em seu coração, é hora de libertá-las. O primeiro passo é nomeá-las, reconhecê-las e entregar cada uma a Deus. Quando você faz isso, começa a sentir alívio físico e emocional, porque o corpo finalmente pode relaxar e recuperar sua vitalidade natural. Além disso, a prática da gratidão transforma a química do corpo. Pessoas que expressam gratidão diariamente liberam hormônios que reduzem o estresse e aumentam a sensação de bem-estar. A Bíblia já indicava esse princípio em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando você agradece, mesmo nos momentos difíceis, está reforçando sua fé e fortalecendo seu corpo para enfrentar qualquer adversidade. Outro ponto poderoso é a oração de declaração sobre o corpo. Declarar saúde, proteção e força em voz alta cria uma atmosfera espiritual que atua sobre você,
Quando você fala, meu corpo é templo do Espírito Santo, estou protegido, estou renovado em cada célula, não são apenas palavras soltas, são sementes de fé que ativam a energia divina em sua vida. E quanto mais você repete essas declarações com fé, mais o corpo e o espírito respondem, criando um ciclo de fortalecimento contínuo. A importância de se cercar de pessoas que elevam seu espírito também não pode ser subestimada. Relacionamentos tóxicos drenam energia, aumentam a ansiedade e enfraquecem o corpo. Por outro lado, estar perto de quem inspira fé, esperança e amor fortalece sua saúde emocional e física. O efeito positivo de ambientes espiritualmente saudáveis é real. Você se sente mais leve, motivado e protegido. Agora, quero que você faça algo estratégico. Nos comentários deste vídeo, escreva a frase: hoje decido blindar meu corpo desde o espírito. Ao escrever, faça isso com intenção, sentindo cada palavra. Essa pequena ação pode criar um efeito profundo em sua vida e ainda inspirar outras pessoas que estão assistindo, criando uma corrente de fé e cura coletiva. Não é só sobre você, é sobre impactar positivamente quem precisa ouvir que existe esperança. Para fortalecer ainda mais, você pode criar pequenos rituais diários, momentos de silêncio e oração, leitura de textos sagrados, escrita de gratidão e confissões de fé. Esses hábitos geram consistência espiritual, o que significa que você não dependerá apenas de momentos de crise para se conectar com Deus, mas terá um alicerce permanente de saúde e proteção. Ao finalizar este vídeo, lembre-se, não é coincidência que você chegou até aqui. Deus quer que você compreenda que a saúde verdadeira começa no espírito. As práticas que você incorpora, os perdões que realiza, as palavras que declara, tudo isso forma um ambiente espiritual que protege e fortalece seu corpo. É um caminho que exige disciplina, consciência e coragem, mas os frutos são duradouros e transformadores. Se este vídeo tocou seu coração, convido você a se inscrever no canal de forma acolhedora. Junte-se à nossa comunidade que busca não apenas ouvir, mas viver a fé no dia a dia. Compartilhe sua história nos comentários. Conte o que mais te impactou, como você tem vivido essas experiências e o que aprendeu. Sua história pode ser exatamente o incentivo que outra pessoa precisa para dar o primeiro passo. Lembre-se, não estamos apenas consumindo conteúdo, estamos construindo um espaço de transformação, apoio e cura. Cada palavra escrita, cada experiência compartilhada fortalece a comunidade. Por isso, participe, interaja, compartilhe seu progresso e inspire outros. Quando você se compromete com essa prática, algo profundo acontece. Seu espírito se alinha, sua mente se acalma e seu corpo começa a responder positivamente. Deus trabalha no invisível, mas você sente os efeitos no visível. Cada pequena ação que você toma em direção à fé e à reconciliação interior é uma porta que se abre para a saúde e bem-estar duradouros. Concluímos assim este vídeo com uma mensagem clara. A saúde é fruto de cuidado espiritual, emocional e físico. É um equilíbrio que você pode construir diariamente com consciência, disciplina e fé. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo, conte sua história e deixe que outras pessoas se beneficiem do que você aprendeu. Juntos podemos criar uma comunidade viva, forte e inspiradora, onde cada vitória espiritual reflete na vida de todos ao redor.